Como de costume, mais um momento polêmico e complexo sobre o tema da alienação parental. Muitas fake news, muitas reportagens, muitas discussões, vem desencadeando aí um mau uso, né, do entendimento sobre a alienação parental, sobre as questões processuais, sobre as questões legais, muitos pontos novamente sendo debatidos, na mídia inclusive, sobre a nossa própria lei da alienação parental, sobre a instrumentalização, teoricamente, contra mães, né, em desfavor de mães ou em favor de pais e etc. Né? E eu tenho aqui o costume de manifestar muito pouco, mas a pedido aí até de colegas, de amigos e principalmente dos alunos, venho trazer aqui um posicionamento. É importante que nós entendamos o conceito por trás disso tudo para chegar onde a gente realmente deve chegar. Não é desvalorizar a lei, mas entender o porquê que ela é tão valiosa para o Brasil, que é pioneiro na criação dessa lei. Primeiro de tudo, vamos começar de trás para frente. O primeiro grande questionamento que circula e que é muito comum é o questionamento sobre o pseudo-fundador da alienação parental, trazendo como Gardner um suposto cientista, ou chamam como pseudociência, e aí fundamentando aqui a revogação da lei ou desses estudos, e daqui em decorrência do mau uso da lei contra as mães. É isso que mais acontece, né? Primeiro de tudo, não foi Richard Gardner que inventou a alienação parental. A nossa grande professora, doutora Bruna Barbieri Vaquim, em sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, ela traz muito claramente e defende muito isso, tanto é que ela tem uma terminologia, ela adota, né, uma terminologia diferenciada para tentar distanciar isso. O mal da alienação parental é muito anterior a qualquer situação que o Gardner trouxe. O Gardner apenas nomeou, ele deu a nomenclatura à alienação parental. Não foi ele que inventou a alienação parental. Ele trouxe estudos científicos? Sim. São questionados? Sim. Mas essa é uma questão que não faz a menor diferença. Por exemplo, é uma síndrome, não é uma síndrome, é um transtorno? Primeiro nós precisamos entender as nomenclaturas. O que é uma síndrome? O que é um transtorno? Né? Para a psiquiatria, para a medicina, vai se tornar síndrome aqueles casos que já são repetidos, que existem um padrão de resultado e de sequelas. E transtorno, quando isso não tem mais questionamento. Então, se é uma síndrome, aquele resultado da criança ou do idoso, não é só criança que sofre com abuso da prática de alienação parental, não é? Então, aquele que é alienado e tem as suas sequelas ali diagnosticadas, né, comprovadas, então ali sim nós temos agora um complexo que, se repetido, vai se tornar uma síndrome. E se já não tem mais, já está completamente comprovado cientificamente, entra como transtorno no Cadastro Internacional de Doenças, né? Ou na DSM, e por aí vai. Nós não estamos tratando disso. O que a lei trata, ela não trata sobre síndrome de alienação parental, transtorno de alienação parental ou de doença. Tanto que nós estamos falando no meio jurídico, né, no campo das ciências jurídicas, no direito, ou seja, nós tratamos sobre legislação, sobre lei, a lei de alienação parental. O Brasil é pioneiro nessa lei? Sim, o Brasil é pioneiro nessa lei, mas como é que eu vou fundamentar a lei numa situação que a ciência não concorda que existe ou não existe? Olha, a prática de alienação parental, ela pode ter qualquer nome. Ela é um abuso moral. E a partir daqui, nesse vídeo, nós vamos chamá-la de abuso moral para distanciar qualquer situação. Ok? O abuso moral é um crime praticado contra a criança, estabelecido em diversos outros dispositivos. Então é exatamente isso. Nós não precisamos de a lei de alienação parental. Olha, nós temos uma legislação especial por algum motivo. Vamos pegar um outro exemplo? Nós temos um Estatuto da Criança e do Adolescente por algum motivo. Nós temos o Estatuto do Idoso por algum motivo. Nós temos a Lei Maria da Penha por algum motivo. Né? Nós temos a Lei Carolina Dickmann por algum motivo. Entendam, eu tenho, claro, minhas ressalvas a essa enorme diversidade de legislações no Brasil, porque nós somos um país repleto de leis e com quase nenhuma eficácia, e esse é o problema.
temos que nos distanciar para saber do que é e de quem nós estamos protegendo. Tá? O quem nós queremos proteger. Se no Estatuto do Idoso eu estou focando a proteção ao idoso, se no ECA eu estou protegendo a criança, se na Maria da Penha eu estou protegendo a mulher. E veja, vamos pegar a Maria da Penha. Eu não preciso disso. Eu não preciso da Maria da Penha para dizer que a mulher não pode ser abusada psicologicamente, nem patrimonialmente, nem fisicamente, nem verbalmente. Não preciso. Sabe por que eu não preciso? Porque quando nós tivemos a Segunda Guerra Mundial e nós tivemos todas as atrocidades que foram constatadas nos campos de concentração e em outras situações, né? Pela Alemanha e pelo partido político ali da época, e tivemos ali o julgamento de Nuremberg. Ali nós motivamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não é isso? Em proteção à dignidade humana. Isso já basta. Olha, pensar na revogação da lei de alienação parental é o mesmo aqui. Vamos revogar a Lei Maria da Penha, porque nós já temos a Declaração dos Direitos Humanos, desde lá da Segunda Guerra Mundial. Quando nós temos uma legislação especial é porque nós encontramos uma vulnerabilidade, ok? Então, há um grupo de pessoas vulneráveis sofrendo uma injustiça e precisamos protegê-la mais adequadamente. Há falsas denúncias, assim como na Maria da Penha. Sim. Há mulheres que praticam falsas denúncias? Sim. Sim. E por isso eu preciso revogar a Maria da Penha, colocando aqui mais lenha na fogueira de uma briga e diversidades de gênero, desigualdades de gênero? Não. Prejuízo de gênero? Não. Por quê? Porque aquela que fizer a falsa acusação, ela tem que responder por aquilo. Não é diferente na Lei de Alienação Parental, 12.318 de 2010. A lei é recente. Para nós, a lei é recente. E nessa questão, vale a pena a gente pensar numa questão histórica, para entender o momento que nós estamos. Nós passamos um período aqui muito curto, historicamente falando. Foi em 77 que nós tivemos a lei do divórcio. Antes disso, os casais estavam fadados a ficarem prisioneiros numa relação que eles não queriam, sem nenhuma possibilidade de seus divórcios, separações, ou seu princípio de autonomia de vontade preservado. Não tinha, não existia. Eu tinha que ficar fadado a ter relacionamento para o resto da vida, não é isso? E muito pior para as mulheres, onde nós tínhamos um poder patriarcal muito forte, não é isso? Então os homens mandavam e eram proprietários dos seus filhos, das suas mulheres, dos bens e etc. Mesmo após a lei do divórcio, nós tivemos um problema muito sério em desfavor das mulheres, onde os homens poderiam ser ouvidos nos processos para requerer suas separações judiciais. As mulheres não é? A mulher reclamava o quê? Que o marido a traiu? Isso não era justificado, não era justificável. Entendam? Há um preconceito enorme aqui, uma luta muito grande que foi trazida até aqui, que já conseguimos muitos avanços, mas que ainda falta também avanços a serem conquistados em favor aos direitos da mulher. Olha, essa é a vulnerabilidade. Por isso eu tenho uma Maria da Penha, porque eu constato violência doméstica, e não só doméstica, contra a mulher em diversos ambientes. E não só pelo atual marido, esposo, namorado, mas pelo antigo, ou em ambiente de trabalho. Quantas e quantas são as questões aí e as comprovações da prática e a continuidade desse abuso? É uma situação cultural, mas já vem melhorando. Nesse processo, o que acontecia? Os pais eram proprietários de tudo e de todos. Em um determinado momento, então aqui com a transição da lei do divórcio, começamos a entender judicialmente, inclusive constava na lei, que a preferência da guarda era materna, por entender que a mãe era a pessoa que mais tinha competência biopsicossocial para cuidar dos seus filhos. Com o avanço da psicologia e com o avanço do direito das famílias, que é muito grande no nosso país, nós somos uma das maiores referências, graças ao valoroso e enorme Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, IBDFAM, o qual eu tenho a honra de ser presidente do IBDFAM Núcleo Cotia, e tenho um carinho muito grande pelos nossos presidentes, presidente, o nosso querido Dr. Rodrigo da Cunha Pereira, vice-presidente, nossa querida Maria Berenice Dias. Com toda a luta do nosso instituto, nós tivemos muitas e muitas transformações. Esse cenário, junto com a evolução da psicologia, nós viemos entender que a criança e adolescente precisa e tem direito, e direito é dela, à convivência igualitária. Precisa da formação, tanto
patriarcal contra o matriarcal. E nas relações homoafetivas, por exemplo, das duas figuras. Não é isso? Se são duas mães, se são dois pais, é direito da criança essa convivência. É direito da criança até a sua formação amparada pelos dois. Ok? Então, diante disso, nós viemos batalhando com guarda compartilhada, com uma série de situações em favor da criança. Então, vamos encontrar o vulnerável para a gente discutir nesse movimento histórico. É a criança. Muito antigamente, todos nós sabemos que muito se falava assim: o pai, geralmente era o pai, que não visita o filho. Então, esse pai que não visita o filho, não dá para fazer nada. Porque é um direito do pai, se ele não quer, não dá para fazer nada. Isso mudou. Nós temos hoje o abandono afetivo, não é direito do pai, é obrigação paterna. Né? É obrigação materna, é obrigação dos dois. E é direito da criança e do adolescente ter essa convivência, ter o afeto. Não é só material, não é só a pensão alimentícia, é o afeto. E é a obrigação dos dois cuidarem destes filhos, conjuntamente. Não há mais de se falar e não devemos mais aceitar em nosso ordenamento jurídico regulamentação de visitas. Primeiro de tudo, que filho não é visita na casa dos pais. Há uma campanha enorme da OAB São Paulo, por exemplo, já há muitos anos, em transformarmos, não é, a nomenclatura de regulamentação de visitas para regulamentação de convivência. É este o termo, certo? Não interessa a quantidade de dias, interessa o termo. Por quê? Porque a criança e o adolescente tem que se sentir no seio familiar onde ela estiver. Quem se separa são os pais. Né? O que termina é a conjugalidade e não a parentalidade, ou seja, existem ex-casais, mas não existem ex-pais e mães, salvo, obviamente, na extinção do poder familiar. Ok? Então, imotivado, tendo a aptidão para exercício da guarda paternal ou maternal, ela deve ser compartilhada, exatamente pelo direito à criança e ao adolescente. E digo mais, vemos aqui, insistindo muito, temos já algumas jurisprudências, aqui no escritório tem bastante, vários colegas têm, o professor Dr. Rodrigo da Cunha Pereira constantemente publica no seu site também das suas jurisprudências, para sempre irmos ajudando aí os colegas, né, para usarem das jurisprudências, sobre a fixação de domicílio duplo, simultâneo, nas guardas compartilhadas. Olha onde nós estamos chegando. Por quê? Porque quando eu faço a determinação de uma guarda compartilhada com fixação unilateral, ou seja, vamos supor, guarda compartilhada com fixação na casa paterna. Está errado. Está errado. Tem que ser fixação dupla, porque o artigo 1583, inciso 3º do Código Civil, que foi alterado em 2014, não é? Pela lei da guarda compartilhada, não fala que tem que ser uma única residência a ser fixada. Desculpe. Nós temos que ter entendimento aí, como diz muito bem Berenice, como diz o próprio professor Rodrigo, tem no seu site uma decisão maravilhosa, comentada, onde explica muito bem a necessidade dessa fixação simultânea, onde nós temos uma escassez de decisões ainda nesse sentido, até mesmo quando as próprias partes pedem a fixação de dupla residência. Tá? Por quê? Porque o MP costuma dizer que isso é uma guarda alternada. E o juiz, os desembargadores, costumam validar essa situação, afastando a fixação de dupla residência. Ora, nós não estamos falando do regime de convivência. Ele tem que ser equilibrado, inclusive porque não é obrigação materna, que é o que geralmente acontece, de levar o filho para a escola, de buscar o filho na escola, para levar para o médico, para cuidar da casa, para cuidar do filho e ainda trabalhar. Isso tem que ser dividido. O pai tem a mesma obrigação e isso tem que ser determinado, para que os dois possam seguir suas vidas, pois senão elas não seguem. Isso não continua senão isso continua sendo uma própria violência de gênero. Por que é que a mulher tem que ficar fadada a essa obrigação, o que geralmente acontece? Não está certo. Tá? A fixação de residência é apenas um termo, que não vai alterar isso. E não é uma fixação alternada, como costumam chamar, mas uma fixação simultânea. Berenice fala muito bem nisso, que o corolário lógico dessa situação é a fixação dupla de residência, porque o artigo 1583 não diz que é um só. Então, se a guarda é compartilhada e tudo tem que ser compartilhado, que se fixem em duas residências, para afastarmos a condição do filho mochileiro. Ele não visita, como eu disse, ele convive. Está vendo como está tudo interligado? Nesse mesmo sentido, nós adentramos na questão da alienação parental. Não é?
A minha pesquisa de mestrado foi exatamente nesse ponto, demonstrando que nós temos aí uma previsão de 40 anos, que é o livro que está sai agora, que eu lanço agora em julho. Nessa análise de 40 anos, eu demonstro que nada foi modificado, que há uma demora enorme no cuidado a essa criança, a esse adolescente, e que há um número ainda muito grande de falta de realizações periciais, com desprestígio à multidisciplinaridade que é tão necessária nessa prática. Ok? Então, trago ali no livro, eu trago alguns argumentos, algumas formas da gente chegar aí a uma situação mais positiva e célere em favor de quem? Do pai que está acusando, da mãe que está sendo acusada ou da criança? Da criança, do adolescente, do idoso, do alienado. E este é o ponto. Esse é o ponto principal desse vídeo, dessa nossa conversa, dessa nossa reflexão. Por que eu digo isso? Inclusive, consta no meu livro, vão poder conferir em julho. Eu não quero saber sobre o pai ou a mãe. A professora Bruna, se eu não me engano, na dissertação de mestrado, traz uma ideia brilhante de que as nossas ações de alienação parental deveriam ser de competência da vara da infância e juventude. Porque eu não posso permitir que no processo tenham ali situações de pai e mãe envolvidos discutindo sobre mazelas de um relacionamento fadado que um dos dois ainda não superou. Ou mágoas, ou outras discussões, senão a proteção integral à criança. Com absoluta prioridade. Artigo 227 da Constituição, artigo 4º do ECA, artigo 5º do ECA, proibindo a negligência contra as crianças, de qualquer um, né? Inclusive do Estado. Não é isso? Então, dentro dessa situação, pouco me importa se é verdade ou se é mentira. Se a acusação tem fundamento ou não tem fundamento. Por que eu digo isso? Porque eu quero essa investigação. Então não interessa se foi o pai ou a mãe. Se houve uma denúncia de prática de alienação parental, que é seríssima, que é um abuso moral contra a criança e o adolescente, se ela for falsa, ela tem que ter o maior rigor da lei. Assim como se for verdadeira. Está vendo como nós fugimos da guerra de gênero? Eu não quero saber da guerra de gênero. Eu não quero saber se é pai ou mãe, se é uma lei contra o homem ou contra a mulher, assim como na Maria da Penha, como eu comentei. Se é uma falsa denúncia, se é uma falsa acusação, ela vai responder por aquilo. E se numa ação tiver uma falsa denúncia de alienação parental, aquele que falsamente denunciou tem que responder criminalmente. Entende o ponto? Eu paro de olhar os gêneros e passo a cuidar da criança. É isso que nós temos que observar e parar de fomentar situações e especulações sem nenhum fundamento. Questionam muito uma falta de ciência, mas há uma falta de conhecimento enorme no que estão dizendo, não fazem a menor ideia do que estão dizendo e como estão dizendo, né? O que seria uma pseudociência? Quantas matérias e situações falam sobre isso e não fazem a menor ideia do que seria ciência ou pseudociência? E quantas outras e quantos outros estudiosos, cientistas, inclusive eu, a minha pesquisa científica traz questões sobre alienação parental. Acabei de comentar sobre a professora Bruna, e são centenas de outras. Pelo mundo, são milhares de outras. Né? Quantos cientistas já não trouxeram outras questões, outras comprovações e outras alegações, e o povo ainda está trazendo fake news sobre Gardner. Não tem cabimento nenhum. E aí trago uma responsabilidade, e isso muito especialmente aos meus queridos alunos e alunas, advogados, né? Alunos da pós em Direito das Famílias e Sucessões. Nós não podemos permitir, e muito menos participar, de questões e discussões como essa sem esses embasamentos. Porque a nossa responsabilidade é muito grande, porque nós somos formadores de opiniões. Nós somos a porta de entrada para o Poder Judiciário. E se nós temos um posicionamento como esse, nós estamos rasgando qualquer possibilidade de evolução histórica. Como eu comentei, nós viemos evoluindo, estamos num estágio hoje onde estamos nos adaptando à guarda compartilhada, onde a mãe, em regra, se acostumou com a convivência desses filhos e os manteve debaixo de suas asas. E agora estão aprendendo que isso precisa ser dividido. E os pais que praticam falsas denúncias por inquietudes aí, e sentimentalismos, angústias, mágoas de um relacionamento, que devem responder por isso também para preservar essa criança. Nós estamos numa evolução histórica e precisamos de igualdade
para as crianças e para os adolescentes, para os abusados. É isso que nós temos que fazer. Então, uma das coisas que eu mais comento e que eu mais brigo é a questão da polarização. Não tragamos questões de gênero. Não é uma lei contra a mulher, não é uma lei a favor de homem, e assim como a Maria da Penha não é uma lei contra homem e a favor da mulher. São leis especiais em favor dos vulneráveis. É isso que nós precisamos trazer, explicar, demonstrar e ter em mente quando nós vamos ter os nossos discursos, que são seríssimos, ok? Nós temos crianças, numa média, e no meu estudo científico do livro, eu trago isso, uma média de 4 anos de demora de socorro para essas crianças. Essa é a média brasileira desde 1980. A minha pesquisa é de 1980 a 2020. 40 anos. Em 40 anos, essa média não mudou. Significa que essa criança abusada sexualmente, fisicamente ou moralmente permanece 4 anos no lar nocivo. Seja pai, seja mãe, seja avô, seja avó, madrasta, padrasto, não interessa. Quem está alienando, quem está abusando sexualmente, é assim que nós temos que ver. Que a alienação é só mais um dos abusos. E se nós temos uma legislação especial, ela deve ser utilizada, ela deve ser efetivada. E nós temos meios para diminuir esse tempo. Eu trago aqui, nessa pesquisa, algumas situações que possam possibilitar a diminuição considerável para atingir essa celeridade, de 3 meses a 8 meses. Isso, é nisso que nós temos que focar. A professora Bruna traz outras que poderiam diminuir consideravelmente. A professora Berenice, com seu livro da alienação, com diversos autores trazendo também suas justificativas, a própria psicologia, a própria psiquiatria, assistente social, enfim, mediadores, conciliadores. A equipe multidisciplinar precisa trabalhar. É nisso que nós temos que focar e não discutir se existe ou não existe alienação parental. Enquanto isso acontecer e nós fomentarmos isso, nós vamos estar autorizando, chancelando a prática de abuso. Nós como advogados, professores, etc., mas principalmente como advogados, advogadas, nós não podemos chancelar isso. Nós temos que ter essa consciência, pensar, né, de modo mais afastado, a pensar nessa evolução histórica e o que nós temos como nós devemos nos posicionar. Tá certo? Então, esclarecendo aí os pontos, acredito que tenha conseguido aí me lembrar de todas as perguntas dos alunos que fizeram nesse período todo, os alunos da pós principalmente, tá? Mas, por favor, tem dúvidas ainda, tem questionamentos? Coloquem aí nos comentários e aí eu tento depois contribuir com um outro vídeo explicativo. Um grande abraço a todos.